Então, gente, os Khazares, eles não são semitas, eles são jafetitas, ou seja, filhos de Jafé, o pai dos povos brancos. Khazaria, o rei Bulan, teve a brilhante ideia de convocar os 3 líderes das grandes religiões daquele tempo. Hebreuísmo israelita, que vocês conhecem como judaísmo, mas não é judaísmo, é hebreuísmo israelita, já que o judaísmo foi criado pelo próprio rei Bulan. O que é judaísmo? É uma versão light, é uma versão modernizada do hebreuísmo israelita, já que o hebreuísmo israelita era o quê? Era praticado pelo povo do Criador, pelas 14 tribos. Não são 12 tribos, galera, são 14 tribos. A tribo de Dan não foi excluída. E José também é um filho de Jacó. Então são 14 tribos. Apesar de que os filhos de José também são considerados também, mas enfim, são 14 tribos, José e Dan. Dan não foi excluído, já que vocês pensam que Dan foi excluído porque tem algo a ver no Novo Testamento, mas eu já disse, o Novo Testamento foi adulterado, o Novo Testamento atualmente é uma farsa. Então, eu só considero o que? O livro das memórias, Gênesis até Malaquias, que é o último, se eu não me engano, é o último livro das memórias. Aí depois vem o Novo Testamento. Enfim, de Gênesis até Malaquias, não existe que a tribo de Dan foi excluída pelo Altíssimo. Não. A tribo de Dan era a segunda tribo mais poderosa de todos. Todo Yashuru antigo. Ela fazia a retaguarda, ela fazia a segurança da retaguarda de todas as tribos quando peregrinavam no deserto. Judá e Arudá ia na frente, protegendo a frente, e atrás ia a tribo de Dan, protegendo todo Yashurun. Entende? Bom, enfim, voltando aqui. Sim, aí o rei Bulan da Khazaria, o rei da Khazaria, ele convidou os 3 líderes dessas grandes religiões, islamismo, cristianismo e hebraísmo israelita, e perguntou as principais características dessas religiões. E ele disse: gostei do israelita, do hebraísmo israelita, é a mais correta para mim. Pronto. Ele disse tchau, tchau islamismo, tchau, tchau cristianismo, e ficou com o hebraísmo israelita. E ele passou a modificar algumas coisas que ele, como rei soberano da Khazaria, determinou que não era tão correto. E aí mudou o nome de hebreuísmo israelita para judaísmo. Entende? Essa é a grande sacada desse rei covarde. Por que rei covarde? Porque para não ser invadido pelos exércitos cristãos liderados. Naquela época estavam ocorrendo as cruzadas, viu, gente? A Khazaria é um país que não existe hoje, mas até a Primeira Guerra Mundial e antes disso, até as cruzadas, a Khazaria sempre existiu, viu, gente? A Khazaria depois da Segunda Guerra Mundial não existe mais, mas a Khazaria sempre existiu. A Khazaria fazia fronteira com a Rússia, com a Turquia, entende? Agora, ainda hoje existem os Khazares. Quem são os Khazares? São povos que vivem na Turquia, são povos brancos que vivem na Turquia, vivem na Rússia e vivem na atual Geórgia. Geórgia não é o estado americano da Geórgia, mas Geórgia, o país do leste europeu, o país europeu, Geórgia. Os Khazares vivem lá também. Vivem na Rússia, na Turquia, na Geórgia, em vários países ali. Na Armênia, se não me engano também, no Azerbaijão, enfim. Vivem por ali. Então, gente, esse rei, ele foi muito esperto, foi muito sabido em agradar gregos e troianos. Ele não foi invadido pelos exércitos islâmicos, nem pelos exércitos cristãos que estavam combatendo lá nas cruzadas. Por quê? Por que não foi invadido? Ou melhor, por que tinha que ser invadido? Porque a Khazaria ainda era o único país da Europa que ainda praticava a religião
pagã. Que religião era essa? O xamanismo. Xamanismo. O que é xamanismo? Se eu não me engano, é religião que adora as entidades da natureza, que a gente conhece como demônios, né? Os demônios da natureza, os seres da natureza, enfim, que protegem a natureza. E gostava de sacrifícios humanos. Ah, que bonitinho, vamos adorar a natureza, vamos adorar os seres da natureza. Vá adorar para você ver. Eles vão comer seu corpo, destruir seu corpo, porque eles gostam de sacrifícios humanos. Para adorar esses seres, você tem que sacrificar um ente querido seu, sacrificar sua mãe, sacrificar seu pai, seu irmão, ou você mesmo. Você tem que se sacrificar. Então, como isso na época das cruzadas, como o paganismo, né? Como o xamanismo era intolerável, já numa época que já estava dominando o cristianismo na Europa e o islamismo no Oriente Médio, então era imperdoável, intolerável ter um continente cristão, majoritariamente cristão, e do lado europeu, do lado do leste europeu, um pouco islâmico, ter uma nação que não praticasse nenhuma dessas duas religiões. Então, foi determinado que a Casária seria invadida ou pelos exércitos islâmicos, liderados pela Arábia Saudita e Turquia, ou pelos exércitos cristãos, liderados pela França, até mesmo Inglaterra,